Graça e paz em nome de Jesus, mais um quarto de hora da palavra de Deus, um quarto de hora de bênção, um quarto de hora de meditação na verdade da palavra. Uma das preces mais sublimes e apaixonadas da oração e louvor feitas por Cristo encontra-se registrada em Mateus e Lucas, com poucos contrastes verbais e com alguma diversidade de detalhes e ambiente. Nessa oração, Jesus revisa os pobres resultados de seu ministério e observa as respostas débeis dos homens para com tamanha demonstração de amor e misericórdia de Deus. Jesus denuncia a ingratidão dos homens para com Deus e mostra os terríveis resultados destrutivos de sua indiferença diante de tantas oportunidades, responsabilidades e favores que o povo fez para com ele. Em meio a essas acusações, denúncias e desventuras, os 70 discípulos voltam com o relato de sua missão. Eles estavam exultantes com o êxito obtido e demonstravam isso congratulando-se. Jesus exultou e se alegrou com a animação deles. De fato, assimilou um pouco a contagiante animação e compartilhou o triunfo dos seus discípulos. Ele se alegrou, deu graças e fez uma oração impactante por sua brevidade, inspiração e revelação que a gente encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 21 e 22 nos diz assim: Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, e nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A vida de Cristo era a imagem do Pai. Ele era a expressa, exata expressão do seu ser. O escritor de Hebreus vai nos dizer isso claramente ao abrir a carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 6, o qual, sendo o esplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E assim, o espírito de oração de Cristo era fazer a vontade de Deus. Sua afirmação constante a respeito de si mesmo era: veio fazer a vontade do Pai, e não a sua própria vontade. Quando chegou a terrível crise de sua vida no Getsêmani, em toda a sua escuridão, pavor e medo, com o peso esmagador das dores e dos pecados dos homens pesando sobre ele, seu espírito e estrutura foram esmagados e, quase expirando, ele clamou por alívio. Entretanto, não era a sua vontade que seria seguida. Tratava-se apenas de um apelo que se originava da fraqueza e da morte em favor do socorro de Deus e da forma de Deus. A vontade de Deus que deveria ser a lei e a regra de seu socorro, se este viesse. Então, aquele que segue Cristo em oração deve ter a vontade de Deus como sua lei, sua regra e sua inspiração. Em toda oração, é o homem que ora. A vida e o caráter fluem no quarto de oração. Há uma oração e reação mútua. O quarto de oração tem muita relação com a formação do caráter, ao passo que o caráter tem muita relação com a formação do quarto de oração. A oração de um justo é poderosa e eficaz. É o que o irmão de Jesus, Tiago, vai escrever na sua epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16, aonde ele nos diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É com aqueles que, de coração puro, invocam ao Senhor, como Paulo escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo 2, 22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com um coração puro,
invocam o Senhor. Devemos nos associar com Ele, invocá-lo com o coração puro. Cristo era o maior homem de oração porque era o mais santo de todos os homens. Seu caráter é o caráter de quem ora. Seu espírito é a vida e o poder da oração. Aquele que ora melhor não é o que tem mais fluência, a mais brilhante imaginação, os mais ricos dons e o ardor mais fervoroso, mas é aquele que absorveu mais do Espírito de Cristo. É aquele cujo caráter é o mais próximo de uma cópia de Cristo. A oração referida em forma de ações de graça explica o caráter sobre o qual o poder de Deus é concedido e para quem a pessoa e a vontade de Deus são reveladas. Porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, ou sábios e cultos. Daqueles, por exemplo, que são sábios a seu próprio olho, habilidosos nas letras, entendidos, estudados, filósofos, escribas, doutores, rabis, cultos. Daquele que consegue reunir as informações, ter perspicácia, compreensão e expressão. A revelação de Deus a respeito de si mesmo e de sua vontade não pode ser buscada e compreendida com razão, inteligência e nem muito estudo. Grandes homens e grandes mentes não são nem os canais e nem os depositários da revelação de Deus por virtude de sua cultura, sagacidade ou sabedoria. O sistema de Deus na redenção e providência não é para ser pensado, abrindo-se apenas para os entendidos e sábios. Os sábios e entendidos, por se deixarem levar apenas por seu aprendizado e sabedoria, infelizmente têm perdido os pensamentos e os caminhos de Deus. A condição para receber a revelação de Deus e para reter a verdade de Deus é uma condição de coração, não da cabeça. A capacidade para receber e buscar é como a da criança ou a do bebê, o sinônimo de docilidade, inocência e simplicidade. Estas são as condições em que Deus se revela ao homem. Pela sabedoria, o mundo não pode conhecer Deus. Pela sabedoria, o mundo nunca poderá receber e nem compreender a Deus, pois Deus se revela ao coração dos homens e não à mente deles. Somente o coração pode conhecer Deus, sentir Deus e ler Deus em seu livro dos livros, a Bíblia. Deus não é alcançado pelo pensamento, mas sim pelo sentimento. O mundo recebe Deus por revelação e não por filosofia. Não se trata de apreensão, a capacidade mental de alcançar a Deus, mas sim da plasticidade, a capacidade de ser impressionado, de que os homens precisam. Não é por meio de um grande, rígido e severo raciocínio que o mundo chega a Deus ou se agarra a Ele, e sim com um coração puro, simples, grande, mas sensível ao Espírito Santo. Os homens não precisam tanto da luz para ver Deus, quanto necessitam do coração para senti-lo. A sabedoria humana, grandes talentos naturais e a cultura das escolas, por melhores que sejam, nunca poderão ser os depósitos e nem os preservadores da verdade revelada de Deus. A árvore do conhecimento tem sido o veneno da fé, sempre tentando reduzir a revelação a uma filosofia e medir Deus em relação ao homem. Em seu orgulho, exclui Deus e insere o homem na verdade de Deus. Tornamo-nos bebês novamente, como se estivéssemos no colo de nossa mãe, calmos, amamentados, sem clamores ou protestos. Esta é a única posição em que podemos conhecer Deus. Uma calmaria na superfície e nas profundezas da alma, em que Deus pode espelhar sua vontade, sua palavra e a si mesmo. Essa é a atitude para com Ele, por meio da qual Ele pode se revelar, e a atitude correta para a oração. Nosso Senhor nos ensinou a lição da oração, praticando em vida o que ensinou com seus lábios. Eis uma declaração simples, porém importante, cheia de significado que Ele nos deixa no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 23. Mateus 14, 23 nos diz assim: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só. Despediu a multidão, subiu sozinho ao monte para orar.
As multidões haviam sido alimentadas e despedidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. As tarefas divinas da cura e do ensino devem ser adiadas um pouco para que haja tempo, lugar e oportunidade para a oração. Oração, o mais divino dos serviços, o mais importante de todos os ministérios. Distante das multidões ansiosas e ávidas que o buscavam, ele se retirou enquanto o dia ainda brilhava para estar sozinho com Deus. As multidões o sobrecarregavam e exauriam, os discípulos estavam sendo sacudidos no mar, mas a calma reinava no cume do monte, onde nosso Senhor estava ajoelhado no lugar secreto, onde a oração reinava. E João capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 15, vai nos dizer assim, João 6,15: Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Ele precisava estar sozinho com Deus naquele momento, a tentação estava presente naquela hora, a multidão havia se banqueteado com 5 pães e 2 peixes. Cheios de comida e entusiasmados além da conta, eles de bom grado fariam dele um rei. Jesus foge da tentação indo para o lugar secreto, pois essa era sua fonte de força para resistir ao mal. Qual refúgio era a oração secreta mesmo para ele? Que refúgio é ela também para nós das deslumbrantes e ilusórias coroas do mundo? Que segurança estar sozinho com Deus quando o mundo nos tenta, nos fascina e atrai? As orações do nosso Senhor eram proféticas e ilustrativas da grande verdade de que uma maior medida do Espírito Santo, a voz que testifica e os céus abertos, e é assegurada apenas através da oração. Isso é sugerido no batismo de Jesus por João Batista, quando ele orou enquanto era batizado e imediatamente o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Mais do que profética é essa hora para ele. Essa hora essencial é real e pessoal, consagrando-o e qualificando para os mais elevados propósitos de Deus. A oração para ele, assim como para nós, era uma necessidade, um requisito absoluto e invariável para assegurar a plenitude de Deus, o poder consagrador e qualificador. O Espírito Santo veio sobre ele em plena medida e poder no próprio ato da oração. Da mesma forma, o Espírito Santo vem sobre nós em plena medida e poder somente em resposta à ardente e intensa oração. Os céus se abriram para Cristo e o acesso e a comunicação foram estabelecidos e ampliados pela oração. Como herança da oração, temos garantidas a liberdade e a plenitude de acesso, bem como a proximidade de comunicação. A voz que afirmava sua filiação chegou a Cristo durante a oração. O testemunho da nossa filiação, claro, é indubitável e nos é assegurado apenas pela oração. O constante testemunho da nossa filiação só pode ser preservado por aqueles que oram sem cessar. Quando o fluxo da oração é superficial e reprimido, a evidência da nossa filiação passa a ser fraca e inaudível. Por isso, levante um tempo de oração, comunhão, relacionamento, comprometimento com o Senhor, uma disciplina, o hábito, a prática da oração a cada dia. Pai de amor e Deus bendito, que o Teu Espírito possa nos ajudar nas nossas fraquezas para orarmos como convém. Ensina-nos a orar, ensina-nos a ter essa comunhão, esse relacionamento, essa intimidade, Senhor, que possamos ser aprovados na nossa vida de oração, na nossa prática diária da oração. Vem, Senhor, e aviva-nos, vem, Senhor, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder, a Tua palavra, a Tua vitória. Levanta cada um como guerreiro, como atalaia. Pai, abre a visão espiritual da Tua igreja, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, dá-nos, ó Pai, comprometimento e manifesta o Teu poder, revela-te a nós, Senhor. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém
e amém. Aproveite os próximos 15 minutinhos para poder fazer um tempo de clamor, de oração, de intercessão. As nossas devocionais dessa série, nós estamos extraindo desse tremendo livro, A Realidade da Oração, Edward McKendree Bonds. Esse daqui é da editora Vida. Vale a pena você ler a coleção inteira, completa. Deus te abençoe, fique firme e até a próxima.